Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado para todos vocês. Glória a Deus. Sei que você está com saudade de mim. Shalom, 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 shalom. Glória a Deus. Rabacanto solabas. Chorobalacanto torobalabas. Aleluia, glória a Deus. Shalom, 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 pastora Maria Helena. Shalom, Cristina. Shalom, Mai. Aleluia. Glória a Deus. Gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu nos Estados Unidos. Foi algo assim avassalador. Vocês assistiram o que aconteceu? Glória a Deus. Eu sei que vocês estavam com saudade, gente. Mas eu estava muito cansada. Minha garganta ficou muito ruim. Glória a Deus pela vida da Nani, da equipe que está tomando conta da oração da madrugada. Porque eu fiquei com a garganta muito ruim mesmo, amém? Aleluia. Vocês estão assistindo o livro da quarta dimensão? É forte, hein? Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias proféticos. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Deixa um pouquinho essa luz aqui, tá muito forte. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler Isaías 65, certo? E hoje eu tenho uma live poderosa sobre a unção apostólica. Essa unção Rabacanto nosso labi e jorebicanda lagasabi. Tem duas lives no cronograma que eu não fiz porque eu tinha que ter pegado o meu resumo, que eu nem sei onde tá, mas eu vou fazer elas amanhã pra vocês. Amanhã a gente chega no Brasil que horas, amor? Perto do almoço. Então amanhã a nossa live vai ser na parte da tarde, tá bom, gente? Porque eu vou passar a noite toda voando, né? Então, vou passar a noite toda voando, estejam orando pela nossa volta. Amém? Nós incendiamos aqui a América. Foi forte, não foi, pastora Jerusa? Pastora Maria Helena? Demais, muito forte. Fiquei muito orgulhosa da pastora Maria Helena, da pastora Jerusa, da pastora Gabi, da pastora Thailise, da pastora Maria Leite. Ministrar com muita excelência. Quando elas estavam lá em cima, eu falei, Deus, é tudo cria minha. Que orgulho. Falei, Deus, elas vão ser terroristas demais, já são, mas vão ser mais ainda. Glória a Deus. Fiquei muito orgulhosa delas lá, vendo elas se mover nesse manto. Foi lindo. Se prepare, porque 2025 nós não vamos descansar, não. Não. Não vamos. Não é não, pastora Maria Helena? Vou mandar demais. Vamos. Dançar é só na glória. Só na glória. Só na glória. Meu Deus. É muito projeto, gente. É muita coisa. É muita missão que está surgindo. Deri ki tereo so belak tana sumi. Edere kandaraka chotorabaras. Aleluia. Estejam intercedendo por nós. Porque nós vamos, de verdade, nós vamos viver 2025 algo poderoso. Meu Deus. Glória a Jesus. Amém? A gente tem muito pra viver ainda esse ano ainda, apóstolo. Tem. Esse ano tem muita Tem coisa. muito manto ainda. Dia 30. Tem escola, encontro da escola de Libertadores, Tem. final do mês agora. Tem. Tem conferência profética Meu no Mato Deus. Grosso. Meu Deus. Tem manto demais ainda. Tô recuperando minha voz, gente. Fiquei muito ruim. Comecei a tomar antibiótico ontem. Você tem noção? Ontem eu tomei 2 antibióticos pra ver se eu acelerava o processo. O certo era 1, mas eu falei, eu preciso. Nós vamos ter o Nordeste ainda, o apóstolo tá vendo tudo, amém? Mas foi um tempo assim, precioso aqui, glória a Deus, amém? Tivemos algumas intercorrências, algumas coisas, mas o Senhor é quem nos supre, amém? Também as coisas não é só feita de glória, né? Tem os seus, como que fala, os seus percalços. Às vezes é necessário passar em Samaria também, né? Então, às vezes é necessário passar em Samaria. Mas Deus sabe todas as coisas. Não foi fácil. Mas a gente entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?
Trabalhamos demais nesse evento, né? Foi assim, como a nossa equipe aqui não é muito grande, não, pastora? Verdade. Mas os Deus que trabalharam com muita com excelência. É, os que trabalharam Verdade, com muita é. excelência. Meu Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Em nome de Jesus. Vamos orar aqui. Deixa eu só colocar um fundinho aqui em nome de Jesus. Espera aí. Gente, aqui é 9h48, então aqui vai dar 10 horas. Às vezes meia perdida. Então, o apóstolo até falou assim, você não vai fazer a live agora às 10? Então, aí eu olho o relógio, tá 2 horas. Então, falei, não, uma hora que eu tiver melhor eu vou fazer. Então, eu vim fazer hoje, aqui, agora, tá? Mas a partir de amanhã a gente segue normal com as lives e depois de amanhã eu sigo normal com as orações da madrugada. Aí eu e o apóstolo vamos retomar. Porque nós não estávamos sem voz. Todo mundo aqui sem voz, a equipe sem voz, amém? Então vamos lá. Abra comigo Isaías 65, fazer favor. Julgamento e salvação finais. Isaías 65. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro essa live, esse tempo, esse momento. Pai, declaro que o Senhor é bom, Pai, a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Bendito é o nome do Senhor, Pai. Espírito Santo, eu te entrego, Senhor Deus, essa live. Senhor Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida, Pai. Restaura a minha saúde, restaura o meu emocional. Restaura, Senhor Deus, as minhas forças, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, como um vento impetuoso e nos encha de força novamente, Pai, para nós voltarmos para a nossa nação, Pai. E ali, Senhor Deus, vim, Pai, realizar tudo aquilo que temos que realizar, Pai, no nome de Jesus, Pai. Toda honra, Pai, toda glória, Pai, tem que ser dada a Ti todo o tempo, Pai. Então, Senhor Deus, eu levo meus olhos para o alto e declaro, Pai, que o Senhor não só é o meu socorro, o meu refúgio, mas é o Senhor, Pai, que me enche de força todos os dias e enche os Teus filhos de força todos os dias para continuarmos, Pai. Porque a jornada não é fácil, Senhor Deus, mas é o Senhor quem nos restaura, Pai, quem nos cuida e quem nos fortalece. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra comigo em Isaías 65. O Senhor diz, estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Há uma nação que não invocava no meu nome. Eu disse, aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e seus ideais distorcidas. O dia todo me insultam abertamente, ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite andam no meio das sepulturas e consultam os mortos. Comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros, não se aproximem, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas. Fumaça irritante que nunca passa. Veja, o meu decreto está escrito diante de mim. Não permanecerei calado. Retribuirei conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto por seus pecados como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas. Eu lhes darei o que merecem, contudo não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres? Pois alguém dirá, não jogue todas fora. Algumas ainda estão boas, assim também não destruirei todo Israel.
pois ainda tenho ali servos fiéis, preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá para possuir a minha terra. Aqueles que eu escolhi a herdarão e os meus servos ali habitarão. A planície de Saron voltará a ficar cheia de rebanhos para o meu povo que me buscou, e o vale de Acor servirá de pasto para gado. Mas por que vocês abandonaram o Senhor e se esqueceram de seu santo monte? E por que prepararam banquetes para honrar a deusa Sorte e oferecer vinho misturado ao Deus Destino? Hoje eu destinarei a espada. Todos vocês se curvarão diante do carrasco, pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal bem diante dos meus olhos e escolheram fazer o que eu desprezo. Portanto, assim diz o Senhor soberano: meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Meus servos beberão, mas vocês terão sede. Meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Meus servos cantarão de alegria, mas vocês gritarão de tristeza e desespero. Seu nome será amaldiçoado entre o meu povo escolhido, pois o Senhor soberano os destruirá. E chamará seus servos por outro nome. Todos que pedem uma bênção o fazem em juramento. O farão pelo Deus de verdade, pois deixarei de lado a minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegre-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será forte, fonte de alegria, e eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. E nela não se ouvirá mais o som do pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias, e nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos 100 anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias habitarão nas casas que construírem e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas e nem lhes tomarão suas videiras, pois o meu povo terá uma vida longa como as árvores, e os meus escolhidos terão tempo para desfrutar. Tudo que conseguirem com grande esforço, não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor, e os seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei, mesmo de chamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, presta atenção. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará da palha como boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido e nem destruído. Eu, o Senhor, falei. É forte. Glória a Deus. Gente, eu tinha que fazer uma live sobre datas proféticas, mas eu não tô com o meu calendário aqui. Então, eu vou fazer hoje uma live sobre a unção apostólica. Duas unções que eu preciso que você entenda. É a unção apostólica e a unção profética. Mas eu vou falar hoje sobre a unção apostólica, tá? A unção apostólica é para todos? Não. Infelizmente, não. Gostaria que fosse. Gostaria que fosse um dom que você buscasse e alcançasse, mas não é, tá? Então eu quero que você abra agora comigo, amém? Eu quero que você abra agora comigo. Deixa eu só achar aqui onde eu peguei essas referências aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Abra comigo em 2 Coríntios, amém? Capítulo 1, versículo de número 21. Gente, se preparem que a nossa escola de avivamento, se você já está apaixonado pelo Espírito Santo, já está faminto, talvez você não vai conseguir nem trabalhar mais. Ô, coitada da Maria, você não vai conseguir fazer mais nada, porque vai ser tão forte a escola de avivamento. Tem tanto exercício que você vai fazer, mas são exercícios práticos, tá? Vai ser algo tremendo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim: aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, a qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, eu quero que você entenda que Jesus é quem confirma os cargos eclesiásticos, tá? Antes de um cargo eclesiástico, a unção apostólica é um cargo eclesiástico, assim como o mestre, vamos lá. Quais são os 5 cargos eclesiásticos? Nós temos o evangelista, nós temos o mestre, nós temos o pastoreio, nós temos o apostólico e nós temos o profeta. São 5 cargos eclesiásticos, tá? Eu vou falar para vocês um de cada. Mas hoje eu vou falar sobre a unção apostólica. Então vamos lá. Deixa eu falar aqui outro para você. Atos capítulo 13, versículo de número 2, que diz assim, Atos capítulo 13, versículo de número 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separei-me agora Barnabé e Saulo para uma obra que tenho chamado. Então jejuaram e oraram e puseram as mãos e os enviaram. Paulo foi um dos maiores apóstolos que teve, porque através da mensagem dele, o evangelho chegou até a nós, certo? Então, a gente tem os 12 discípulos se tornaram 12 apóstolos, porque eles depois foram comissionados a levar o evangelho aos judeus, e Paulo foi um apóstolo dos gentios. E para ser um apóstolo, tem sim critérios e requisitos. O problema é o seguinte, a gente não pode confundir as coisas, e um apóstolo não é um pastor, é muito diferente, tá? Então vamos lá para você entender qual que é, tá? Primeira coisa, apostolado é um dom, tá? Que vai ser confirmado por Jesus, certo? É um dom confirmado por Jesus. É alguém que vai ter muita força ministerial. Então, o primeiro critério aí, força ministerial. Essa força ministerial, queridos, ela é avassaladora, tá? Um dos critérios para ter a unção apostólica é ter força ministerial para o fazer, para operar, para abrir, certo? Agora, para mim, um dos critérios mais difíceis da pessoa romper para ser um apóstolo, uma apóstola, é o ego. Por quê? O pastor, ele tem, por exemplo, o pastor ele tem lá a sua congregação, mas ele é bem centralizador. Ele tem líderes, mas ele ali, tá? O apóstolo não. O apóstolo, ele levanta líderes. O apóstolo, a missão dele é levantar líderes para levantar lugares para Deus. E ele deixa aquele lugar, ele vai para a próxima missão. Ele não é apegado. O pastor, ele já é apegado. E o pastor tem muita dificuldade, certo? O apostólico não. O apostólico, ele deixa aquele local, ele levanta outro líder e ele vai para a próxima missão. Então, eu poderia dizer para você, igual o pastor Rony disse aqui, é como se fosse o apóstolo, ele é um empresário de Deus. Ele é um empresário de Deus. Como assim ele é um empresário de Deus? Ele levanta líderes, ele levanta lugares e ele vai para a próxima missão. Agora, o pastor não. O pastor tem dificuldade disso. Ele é apegado àquele lugar, ele é apegado àquela cidade. Então, esse é um critério do apóstolo. Ele precisa, ego. O apóstolo, ele não pode ter ego, porque ele levanta líderes. Então, o apóstolo, ele é alguém que quer mostrar os seus líderes. O apóstolo genuíno, ele tem orgulho de mostrar, olha, eu tenho aqui,
Por exemplo, as meninas, né, são minhas filhas espirituais, então eu quero que elas façam. Olha o que aconteceu ali, os demônios, né, legião grande. Aí elas me olhavam assim, vem cá, apóstolo. Eu falo, não, vai treinar. Vai treinar porque vocês têm que treinar, vai. Então eu deixei elas ali, mas por quê? Eu podia ir muito bem lá e fazer um negócio, mas eu quero que elas sejam treinadas. Eu quero que elas, entendeu? Então eu desafio elas a serem melhores do que eu. É ou não é, pastora Jerusa? Sim. Não tiro vocês da zona de conforto? Tirou. Agora eu tô passando uma missão aqui para elas, elas têm que ir. Então, agora o pastor ele não faz isso, que ele tem medo de alguém ficar em destaque. É verdade, gente. O pastor ele tem problema com isso. É ou não é, gente? Ou eu tô falando mentira? Tem pastor que se o líder ali, ele ora bonito, ele faz alguma coisa, que tem unção, ele já fica intimidado com aquilo. É ou não é, pastor Jesus? Sim, eles ficam seguros, né? Fica inseguro. Então, a unção apostólica, o apóstolo, ele quer trazer isso para fora das pessoas. Vai, tem que fazer, tem que abrir live, tem que evangelizar. Amém? Eu não tenho problema nenhum com isso, porque a minha visão não é uma placa, é um reino. Então, só o apóstolo consegue viver isso, porque para ele viver isso, ele tem que ter quebrado o ego. Tá? Ele deixou de ser centralizador e ele entendeu que ele precisa ser influente e não um centralizador. Agora, o apóstolo ele também não é só sobre isso. Ele tem que andar debaixo de sinais, de maravilhas. Então ele carrega sinais, maravilhas. Deus faz isso e opera isso através dele. É uma pessoa que anda debaixo de um poder e evidências de poder, de sinais que seguem aquela pessoa que aquela pessoa carrega sinais. Amém? Então a unção apostólica manifesta sinais de cura. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Um apóstolo, ele tem que fazer libertação, tá? Ele tem que ministrar cura. Ele tem que dominar tudo isso daí. Tem que ter tudo dentro de um apóstolo. Essa é a minha visão apostólica. Porque quando a gente olha para a vida de Paulo, eu vejo Paulo expulsando o demônio da menina que estava adivinhando. Eu vejo Paulo operando sinais, maravilhas. Eu vejo Paulo pegando em serpente. Eu vejo, queridos. Então, os sinais e maravilhas acompanham um apóstolo. Ele vive sinais e maravilhas. Outro requisito. O apóstolo ele tem a unção de mestre muito evidente. Então, o apóstolo ele sabe ensinar. Então, o ministério apostólico ele tem que ser alguém que ensina também. Então, deixa eu resumir para você. O apostolado é alguém que está composto dos 5 ministérios. Então, é alguém que ensina, é alguém que tem a unção de mestre, é alguém que sabe, que tem... Por exemplo, você pode ver, todo apóstolo tem escola, ensina isso, ensina aquilo, tem imersão daquilo. Então, o apostolado, ele carrega uma gama de sabedoria. Então, isso é do apostolado, tá? É do apostolado. Então, eu quero que você entenda. Então, o apostolado é alguém que levanta outras águias, levanta outros leões, levanta pessoas. Esse é o apostolado. O pastor não dá conta disso por causa da configuração do espírito dele. Só quando Deus expande ele que ele dá conta. Tá? Por isso que eu falo, é um dom de Deus, certo? É um dom de Deus. Então, outra coisa que é a característica do apostolado. Esse apóstolo, aonde ele fala que vai um monte de gente atrás dele. Como o meu apóstolo Joel, gente, saudade do meu pai espiritual, ele é tremendo. Ele falou assim pra mim que impressionou, né? Ele, que toda vez que eu ia pra lá, via aquele tanto de gente atrás de mim, né? Então, assim, o apóstolo, aonde ele vai pessoas atrás dele, vai multidões. Então, é alguém que tem que carregar a unção de multidões, certo? É alguém que carrega a unção de multidões, é influente. Gente, nós fomos pro Voa, eu fiz uma caravana com mais de 400 pessoas e o povo não foi lá no Voa, a maioria deles foi para ter uma experiência, mas muita gente estava ali por causa de nós, do que nós carregamos, amém? Aquilo que nós carregamos. Então, para você entender, o apóstolo, ele é alguém influente. Então, eu quero que você entenda. E ele não é alguém egoísta. Ele é alguém que sempre está levantando pessoas, ensinando pessoas. E ele
ele é o maior fomentador de abertura de ministérios. Ele não tem problema. Amém? Então, se a pastora Jerusa falar assim, pastora, eu quero abrir meu ministério aqui no Boston, eu vou ser a maior apoiadora dela, porque se eu conseguir que ela faça isso, eu tô cumprindo minha missão. Porque se eu conseguir levantar ela, gerar nela esse espírito de liderança ao ponto dela levantar agora uma aprisco para cuidar de pessoas, minha missão está completa. Então eu tenho orgulho e satisfação disso. Você tá entendendo? Eu tenho prazer nisso, falar assim, nossa, começou comigo, né? Era alguém, então para mim isso para mim é tremendo, certo? Então para mim isso conta muito. Então a unção apostólica tem todos esses requisitos. A visão do apostólico é levantar pessoas para dar continuidade na obra. Amém? E o apóstolo, ele é alguém que ele quer levantar alguém para deixar no lugar dele ali, para ele ir para o próximo lugar que Deus. Então, o apóstolo é aquele que vai desbravando lugares. E o apóstolo não vê placa. Esse apóstolo que defende placa já está errado. O apóstolo ele não vê placa. Ele vê um reino só. Um reino só. Amém? Então, assim, o pastor, ele é necessário sim, porque é o pastor que cuida de todos os lugares. E o pastor tem que ser zeloso, ele tem que ser ciumento sim das ovelhas, tá? Então, eu quero que você entenda. O pastor é aquele que cuida, que fica ali e tal, mas às vezes o pastor, por ter muito apego às ovelhas, acaba não dando muito para elas crescer. O apóstolo, ele gera águias, leões, leoas, ele quer que essa pessoa vá, expanda, amém? Então, eu falo para você, o apóstolo é um empresário de Deus. É alguém que está abrindo, né, as filiais, né, que vamos dizer, que são as células, né, os lugares para Deus operar, certo? Então, ele é o maior motivador, o maior influente nisso, ok? Isso é tremendo, gente. Então, a unção apostólica é isso. Mas esse apóstolo, ele tem que fazer tudo, tá? Então, esse apóstolo, ele prega, ele liberta, ele ministra cura, ele ensina, ele tem um dom de ensino, por quê? Na minha concepção, o apostolado, ele tem pastoreio, é alguém que foi pastor, tá? Eu não acredito numa pessoa que ela já é apóstola. Para mim, na minha concepção de mundo e de cargos eclesiásticos, para mim, uma pessoa para ser apóstola, ela tem que ser pastor de verdade, cuidar de ovelha, de batizar, de ganhar. Então, ela tem que viver isso, ela tem que gerar isso, tá? Então, todo apostolado, tá, tem que ser seguido de um pastoreio, certo? E nisso aí vai crescer a unção de mestre, vai crescer a unção... E outra, o apóstolo, ele também carrega o profético. Ele carrega tudo. Então, o apóstolo, ele carrega tudo. Então, ele consegue fazer tudo. Ele consegue executar tudo. É diferente do chamado do profeta. O profeta, ele vive só no profético. Às vezes, ele tem ali o chamado de pastoreio e de profeta. Certo? Agora, o apostolado, tá? Tem pessoas que se converteram ontem e já são apóstolos. Verdade, Fred? Tem. Mas aí eu falo pra você. A unção apostólica... ela é violenta. E ela... Agora, deixa eu te falar. Apóstolos são muitos perseguidos. O bispado vamos dizer assim, é um título antes do apostolado. É quando a gente está falando assim, olha, vou te levantar a bispa, é porque eu já estou falando assim, olha, se acostuma com essa unção. Então, o bispo é aquele que já cuida de outros ministérios, certo? É mais ou menos isso daí, tá? Agora, o apostolado é o que mais tem perseguição. Olha quanta perseguição, porque a gente também não pode falar do bônus e deixar o ônus. Então, o apostolado, presta atenção, é o mais perseguido, é o mais difamado, é o mais caluniado, mais que o pastoreio, mais que o profeta. Então, é muito mal falado, é muito caluniado. Por quê? Porque carrega poder, porque carrega tudo isso. Gente, aconteceu algo tão sobrenatural agora no seminário. Vou contar para vocês. A gente estava naquele mover todo, quando o meu espírito, Deus veio no meu espírito e disse assim, tem alguém agora gravando esse mover para fazer cortes e falar mal da unção.
E aí o Senhor me tomou num decreto. Eu não sei se vocês viram. Eu tava assim, né, de costas, eu não tava vendo nada. Então, assim, foi algo assim tremendo. Então, é uma perseguição muito grande, sabe? É uma perseguição muito grande. E aonde a gente vai, a gente manifesta os sinais, manifesta as maravilhas de Deus. Mas também o apóstolo, ele paga um preço também muito alto para isso, tá? Já vou contar um testemunho para vocês. Então, o que aconteceu ali, porque assim, aqui o pessoal não tá acostumado com a gente. Mas o que aconteceu, gente, do poder, da maravilha, as libertações aqui teve muita. Então, quando tá acontecendo a live, o pessoal tá ali, tá acontecendo um evento, Deus fala assim, agora levanta uma sentença. Porque o Senhor falou assim, a unção é minha, eu não aceito que fale mal dessa unção. Amém? E foi algo muito forte, que aí eu falei assim, olha, assim diz o Senhor. Eu levantei ali, numa voz profética. O meu espírito, é como se Deus falasse assim, para o que você está fazendo, tá? Então, assim, o apostolado, ele carrega uma complexidade muito forte de sinais, de maravilhas. Então, ele também, ele não tem problema com o ego, tá? Essas pessoas que têm problema com andar com outro líder, ele é pastor, certo? Tem, geralmente, igual o pastor tem lá sua congregação, aí começa a ser levantado outros líderes, ele tem problema com isso, certo? Ok? Deixa eu ver outro requisito aqui do apostolado. O apostolado, ele não tem problema de enfrentar coisas, então ele assim, ele lida com multidões, tá? Então, e ele assim, o emocional dele tem que ser muito forte, porque todo dia uma pancada, todo dia um problema, todo dia um conflito. É todo dia ele querendo passar em Samaria. É forte. É forte. É forte. Todo dia é necessário passar em Samaria. Não, é forte. Deixa eu ver o que mais. Lembra aí, gente, o apóstolo. E o apóstolo, assim, vou só resumir pra você. Pastor lida com micro. Apostolado lida com macro. Porque o micro, ele levanta outras pessoas para lidar. Então, ele lida com o macro. Ele é muito influente, tá? Ele ensina. Ele dá alimento, tá? Então, para mim, a unção do apostolado, tá? A unção do apostolado é essa. É executar tudo isso, né? Com excelência, certo? Então, isso aí. Vou contar uma experiência que nós tivemos agora na conferência para vocês ficarem chocados. Vou contar. Exato. O apóstolo é um visionário do Senhor, entendeu? Então, assim, o apóstolo, a hora que ele levantou um lugar, que ele já tem ali pastores cuidando, aí Deus fala assim, deixa tudo e vai para a próxima. Ele não tem problema. Ele não tem problema nenhum em ir para a próxima. Glória. Então, vamos lá. Prestem atenção. Aqui que eu quero trazer para vocês uma experiência que eu tive. Eu tava lá na conferência, no seminário, e aí, quem começou a pregar? Primeiro, a Jerusa, né? Aí a Jerusa começou a ministrar. No que a Jerusa começou a ministrar, minha barriga... Eu falei, pronto, vai dar uma diarreia aqui em mim. Eu falei, o que tá acontecendo, Senhor? Vai escutando essa história pra você ver. Minha barriga apertou, eu falei, aí eu falei, bom, eu vou no banheiro rapidinho, né? Peguei e corri no banheiro. Cheguei no banheiro, eu vi uma mulher lá, meia no canto da parede, parece que tava passando mal. Eu corri pro banheiro, entrei no banheiro. Quando eu sentei no banheiro, nada. Aí o Espírito Santo disse assim, eu te trouxe aqui no banheiro por causa dessa mulher. Vai escutando. Eu falei, meu Deus. Aí fiz xixi, peguei, lavei minha mão. Aí perguntei pra mulher, eu falei assim, você tá bem? Ela falou assim, eu tô passando mal. Eu falei, deixa eu orar por você. Eu coloquei a mão nela, ela me manifestou. A manifestou, eu amarrei o demônio. Eu não podia continuar fazendo libertação ali, né? Porque todo mundo tá entrando no banheiro. Aí o que eu fiz? Eu falei, demônio, levanta, tá amarrado e vamos pra salinha. Aí o demônio levantou amarrado. Você precisa ver que gracinha. O demônio amarrou. Você botou a desculpa. Aí eu peguei a obreira. Falei, amarrado. Amarrou. Levanta, anjo, vai levando. E foi amarrado. Aí tinha um fotógrafo. Tava lá no corredor.
E quando ele viu aquilo, ele falou assim, aquela mulher é baixinha, mas é braba. Igual policial. Igual policial. Aí ele falou assim, o fotógrafo falou assim, a mulher passou aqui com o demônio igual policial. Por quê? Porque lá no banheiro, eu fiquei com medo do povo ficar entrando. Você vê que gracinha, o demônio marrou e eu fui. Bora pra salinha, bora. E foi. E aí, fomos lá pra salinha, fizemos a libertação, tal. E aí eu voltei pra plenária ali. Mas o que eu quero dizer pra você? Que quando Deus quer te usar, até uma dor de barriga ele vai colocar em você. Quando Deus te quer no lugar, ele até arrochar sua barriga, ele arrocha. Então ali eu não tava com dor de barriga, mas na hora, gente, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Então assim, né, eu só tô contando essa experiência que pra mim ficou assim, eu fiquei impactada, né? Fiquei impactada com essa experiência de chegar ali. Falei, uau, meu Deus, né? Que tremendo, né? Nem tô com dor de barriga, nada, é só pra ir lá e fazer a libertação. Aí não, aí escuta. Aí eu tirei o demônio que tinha manifestado, amarrei o resto, porque eu precisava que ela passasse pela libertação. E falei, ó, você precisa ficar até o final. Daqui a pouco, eu tô lá de novo. Escuta. Minha barriga, eu falei, é o demônio de novo, só pode. Chego lá na salinha, a mulher passando mal, querendo ir embora. Aí eu fui de novo na mulher. Olha só, que tremendo. Isso chama palavra de conhecimento. Aí eu tava lá na frente, minha barriga... Eu falei, não, já sei que não é o banheiro. É a mulher. Fui lá. Fui lá na salinha de novo. A mulher tava lá, não, quero ir embora, quero ir embora. Eu falei, não, você não vai embora não. Aí tirei todos os sintomas que ela tava sentindo de dor. Amarrei e ela ficou ali. E pra honra e glória do Senhor, ela foi liberta. Amém? Mas por que eu tô contando isso pra você? Porque a gente tem que estar muito atento aos sinais. Às vezes... você tá tendo um sinal, uma manifestação física, um sinal no seu corpo, tá? Um sinal no seu corpo que não é, tá? Na verdade, ele não é físico, ele é espiritual, mas para Deus te conectar a algum lugar, certo? Então, gente, outra coisa, quando Deus quer nos ungir a um cargo eclesiástico, as pessoas vão começar a nos chamar antes. As pessoas vão começar a falar que nós somos já isso, certo? As próprias pessoas vão nos chamar desse cargo eclesiástico, tá? Então, antes de você ser pastor, pastora, as pessoas vão ser usadas para te chamar. E Deus vai usar alguém para derramar o óleo, para selar isso. É muito importante, tá? Alguém derramar o óleo na sua vida para selar isso daí, ok? Agora, eu vou falar algo para você. Você que não gosta de gente... Você que não gosta de estar com pessoas, você que não gosta, você não serve para nenhum cargo eclesiástico. Porque o reino de Deus é sobre pessoas. Se você não gosta de lidar com pessoas, se você não gosta de estar no meio de pessoas, então você cai fora do evangelho, que isso aí não é para você. Eu sinto muito. Então, o evangelho é sobre o próximo, escutar o próximo, ter paciência com o próximo, amar o próximo. Então, se você não gosta de estar com pessoas, se você não é uma pessoa empática, eu sinto muito, mas eu não vejo um evangelho nisso. Você falar que, eu quero ser pastora, mas eu não gosto de gente, então sai fora. Então, isso aí não é para você, eu sinto muito. Então, as pessoas sabem, acaba o evento, eu fico ali abraçando, eu fico ali, eu dou beijo, eu tiro foto, porque eu entendo que o que está em mim, tá, é para o próximo, ok? Então, a pessoa que fala que tem um cargo eclesiástico, ela tem que ser cheia do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, vamos lembrar aqui o fruto do Espírito? Vamos lembrar aqui? Vamos lá, amor, domínio próprio, alegria, mansidão, paz, benignidade, bondade, longanimidade. Então vamos lá. Se a pessoa diz que tem o cargo eclesiástico, ela precisa amar pessoas, certo? Se você não ama pessoas, você está no evangelho, você pode desfrutar do evangelho, mas como alguém, como que eu falo para você? Não como um protagonista, que eu falo que é dentro de um cargo eclesiástico, dentro de um ministério. Não, que você seja o ouvinte, certo? Agora, se você não gosta de gente,
tá errado, tá? Tá errado. Então, o apostólico, ele precisa... Apóstola, pode só ficar na intercessão e orar? Não. Isso aí chama intercessor. Tá? Isso aí chama intercessor. Gente, então deixa eu falar uma coisa pra você. O que o apóstolo faz? Eu tô falando, ele faz tudo, é o Severino de Deus, ele liberta, ele ministra cura, ele é mestre, ele é profeta. Deus usa ele em todas as áreas. Pastora Jerusa, Deus me usa no profético? No profético. Maria, Deus me usa na libertação? Júnior, Deus me usa no chamado de mestre? Deus me usa no pastoreio para discipular alguém? Então, eu sou usada no todos os outros cargos eclesiásticos. Eu sei que eu sou usada. Tá? É verdade, o apóstolo é um Severino de Deus. É verdade, eu falo isso. É um Severino de Deus, ele faz tudo. Tá? Eu faço tudo. Então, tem gente que acha que é bonito, né? Ter lá e eu sou profeta, eu sou isso. Mas eu pergunto pra você, você ama pessoas? Você tem empatia por pessoas? Se você não tiver, cai fora. Isso não é pra você, tá? Então, gente, uma pessoa que diz que é um pastor do evangelho, é um profeta do evangelho, tá? Ele não gostar de pessoas, eu sinto muito, tá? Não combina, certo? Tem que amar vidas, tem que amar almas, tem que gostar de pessoas, tem que amar estar com outras pessoas, tem que amar evangelizar, amém? O bispo geralmente é assim, gente, o bispo, né? Por exemplo, vamos supor aqui, vamos supor aqui, vou dar um exemplo, vamos supor que aqui a Maria Helena começa a cuidar de 2, 3 congregações que faz parte da Global ou que Deus deu para ela, certo? Então, se não é o tempo de receber a unção apostólica, ela pode já receber a unção de bispa, certo? Bispo é aquele que já cuida, né, dos apriscos de Deus, né? Então, ela como se fosse coordenadora e tem outros pastores à frente dela, mais ou menos assim, para você entender, amém? Mais ou menos dentro dessa visão aí, tá? Então, o bispo é aquele que ainda falta critério para ser apóstolo, mas já passou ali do pastoreio, certo? Mas, gente, é Deus que confirma tanto no coração de quem vai ungir, é Deus que confirma isso daí, Deus vai confirmando, tá? Deus, ele vai confirmando. Então, gente, só que o que acontece hoje? Muita gente quer o título, mas não quer de fato viver o evangelho, né? Então, assim, todo dom que você tem, toda autoridade que você tem é para executar na vida de outra pessoa. É para você se doar. Então, é muito importante a gente entender que tudo que Deus te dá é para o próximo, é para servir o próximo, tá? Então, eu não acredito num evangelho com egoísmo, não acredito num evangelho egocêntrico, eu não acredito nisso. Eu acredito que tem que ser genuíno, tá? Tem que amar o próximo. Tem gente que fala assim, pastora, você tem muita paciência. Você fica ali abraçando, beijando. Gente, o que eu carrego um dom do amor. Então, eu posso ser colérica o que for. Eu gosto dos trem organizadinhos. Mas eu sei que aquelas pessoas estão ali e que elas precisam ser acolhidas e amadas. Amém? Tá? Ó, olha só o que a Thaisa falou. Eu acho lindo demais, mas não é pra mim. Mais lindo ainda, Thaís, é você reconhecer que não é pra você. Certo? Porque hoje tem muita gente nesses cargos apostólicos, proféticos, de pastoreio, que querem ser, mas não querem exercer o fruto. Amém? Não quer exercer o fruto, tá? Não quer exercer o fruto. Gente, não é fácil atender pessoas, não é fácil escutar pessoas. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que... Mas a gente precisa entender que é sobre plantar sementes, amém? Não é fácil. Quando eu estava pastoreando,
Que horas, amor, o pessoal chegava na nossa casa? Meia-noite, 1h. Ai, o demônio aqui. Saía nós lá. Tô passando mal aqui, isso, aquilo. Então, gente, não era fácil, tá? Então, nós não tinha hora. A nossa casa era gente todo dia, todo tempo. Aí eu pergunto pra você tem essa paciência? Você tá disposto a viver isso? Tá? Não é fácil. Não é fácil, tá? Nenhum cargo eclesiástico é fácil, porque o do profeta também é um dos mais perseguidos. Eu vou falar sobre a unção profética para você. O profeta é um dos que mais são perseguidos, tá? Existe um evangelho hoje sendo pregado. Se afaste das pessoas e deixe ir embora. Isso é muito perigoso. Realmente. Realmente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nós precisamos, tá, entender o nosso chamado e a nossa posição. E Deus vai cobrar. Gente, tem um povo aqui, acho que eles estão endemoniados. Aleluia. Amém? Acho que chegou outra pessoa. Chegou um povo aqui. Meu Deus do céu, que tribulação que tá aqui. Amém? Os 8 meninos. Do lado de Glória a fora, Deus. aqui não. Calma, Vicente, O reino calma. do céu é das crianças, apóstolo. Glória a Deus. Então, gente, não... Você viu? Sapateando, vocês escutaram, né? Desde ontem, tá? Pentecostal. Então, o que a gente vê hoje em dia é muitos pastores sem paciência, sem generosidade, com muita falta de amor. Mas tem muitos outros que amam demais, kids, né? Então, eu vou falar, hoje eu trouxe aqui a unção apostólica pra você, tá? Então, assim, o apóstolo, ele não tem problema nenhum de ver outros ministérios crescendo debaixo dele. Ele não tem problema, porque a missão, ele entende que a missão dele é exatamente essa. Queridos, Paulo, o evangelho chegou até você por causa de Paulo. Muitas igrejas hoje existem por causa de Paulo. Então, presta atenção, é como eu disse pra você, um apóstolo é um empresário de Deus. Ele vai abrir lugares, como? Levantando líderes. Ele levanta um líder e Deus começa a abrir lugares, certo? Jéssica, querida, uma filha espiritual sua tá mandando eu levar um presente pra você. Te falei, né? Na mensagem lá, mandei lá. Você guardou até, né, amor? O presentinho dela. Então, amanhã nós estamos chegando no nome de Jesus, certo? Tá? Vocês têm alguma dúvida sobre a unção apostólica? Manda aí pra mim, fazendo favor. Pode mandar qualquer dúvida sobre a unção apostólica. Gente, exatamente. Muitos pastores como popstar no altar. Muitos, tá? E deixa eu falar uma coisa pra você. Esse povo não jejua, não. Que se jejuasse, não tava assim. Se jejuasse, gente, não estava assim. Queridos, o jejum esmaga a sua carne. Esmaga a sua carne. Tá? O jejum esmaga a sua carne. Então, hoje em dia a gente vê muita gente no altar com uma pregação linda, mas às vezes faltando a unção. Até tem unção, tá? Mas às vezes faltando a unção, ok? Ele pode amar as pessoas e não gostar do lugar cheio de pessoas? Olha, gente, o apostolado, ele carrega a unção de multidão. O apostolado é tudo no muitão, entendeu? É tudo no grandão, é tudo muito. Olha só, eu tava gerando ali pra escola de Eli, vim só 300 pessoas. Já tem quantas, amor? 500, né? Já tem 500. E eu queria que fosse só 300. Então, é uma coisa que você não consegue mais parar. Você tá entendendo? Eu queria pouquinho. Eu falei assim, eu queria pouquinho aluno ali pra gente ter mais... Não, já tem 500 pessoas. Amém? E fecha agora a inscrição dia 15, né, amor? Dia 17. Dia 17 ele vai fechar. Ele é benevolente. Amém? Certo. Ok. Agora, pregação coach, né? Pregação coach massageia ego. Pregação do evangelho genuíno confronta pecado. Certo? E eu quero viver esse evangelho genuíno. Eu quero confrontar o pecado.
Então, eu tento melhorar e ser melhor a cada dia, porque não corre nas minhas veias o óleo da unção. Eu sou falha, pecadora, igualzinho você. Mas a minha diferença é que eu me conserto com Deus todos os dias. Amém? Tá? Após quando o pastor não consegue aceitar o chamado apostólico, é por causa da visão. Tem muitos pastores que já são apóstolos, mas ele não consegue aceitar o chamado apostólico por causa da teologia, por causa do segmento e da doutrina que ele tem. Por exemplo, Luciano Subirá, ele tem um título de pastor, mas ele é um apóstolo de Deus. Quantas igrejas se deu início, né? O pastor Luciano Subirá, para mim, ele é um apóstolo de Deus. Você tá entendendo? Para mim é um grande apóstolo. Então é alguém que às vezes não aceita por causa da doutrina, por causa do meio. Você tá entendendo? Tem meios que não aceitam apóstolo. Tá? Então é isso. Então, vocês já entenderam aqui, eu já expliquei, né? Eu vou deixar essa live salva, você vai voltar. Então, o apóstolo, ele não só prega, ganha alma, batiza, ele liberta, ele opera em tudo. Mas o que marca o ministério apostólico é multidões, é o ensino, é os sinais e as maravilhas, tá? O pastor Luciano Subirá tem uma unção de mestre de excelência, mas ele carrega tudo. Ele tem todos os requisitos do apostolado. Ele carrega multidões, ele tem todos os requisitos do apostolado. Todos, tá? Todos. Amém? Glória a Jesus. Eu vou falar da unção do profeta para você. Você vai amar a unção profética. Amém? A unção profética. Seria religiosidade? Talvez não religiosidade, mas é igual aquela coisa. Às vezes você tá num meio e nesse meio todo mundo combinou que vai ser de um jeito. Certo? Então, às vezes é por isso, tá? Apóstolos têm, todo apóstolo tem que ter unção de sinais e maravilhas. Para mim, sim. Sinais e maravilhas. Tem que ter, porque ele carrega um nível tá? Ele carrega um nível de poder, de manifestação de poder. Então, tem que ter todos os requisitos, tá? Então, tem que ter todos esses requisitos. Todos esses requisitos. Então, tem igrejas, segmentos que não aceitam. E tem segmentos que aceitam. Amém? O apostólico também é muito voltado às datas de Israel, às coisas de Israel. O apostólico, ele tem isso. Ele tem o quê? Ele namora muito as coisas de Israel. Que eu falo namora no sentido de as datas. Ele entende isso. Você vai ver que todo apóstolo, ele tem esse vínculo com... Você vai ver, ele tem esse vínculo com as coisas de Israel, com as datas. Tá? Amém? Glória a Jesus. É dessa forma. Amém? Mais alguma pergunta? Alguém perguntou, e quando o apóstolo não acredita na unção do pó de ouro? Não, aí é algo... É da entrega. É da entrega dele, né? A gente tem, por exemplo... Então ele não acredita nos sinais e maravilhas, mas é uma questão de fé, certo? É igual eu falei, gente, tem muita gente que foi ungido apóstolo e eles não tem todos os critérios ainda, tá? Não tem todos os critérios, ele não tem. Então, igual o meu apóstolo estava contando pra mim, que ele foi num evento que caía gotas de ouro da cabeça do menino. Aí só uma pessoa que de verdade já viveu esse tipo de coisa, né, consegue fazer, ok? Só quem viveu de verdade esse tipo, quem viu esse tipo de coisa, né? Nós temos aqui coleção de fotos de obturação de ouro. Obturação que era mal e se transformou em ouro. Eu não me gabo por isso, porque quem fez isso foi Jesus. Eu tá? vi aqui, ela tá falando que ela tá entendendo. Isso, quem fez isso foi Jesus. Quem fez tudo isso foi Jesus. Amém? É algo assim sobrenatural. Deria Surya Makantanai. Estou amando conhecer mais sobre Israel. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguma pergunta, povo de Deus? E muitas pessoas não acreditam no ministério de pastora. Gente, é o povo machista, sabe? É muito difícil para um homem ver uma mulher. Gente, pode falar o que quiser. Olha, pastora não existe. Então a gente é uma mera fantasia, né? Deixa essa fantasia continuar
fazendo o que está fazendo. Então Deus tem levantado muitas mulheres e no fim dos tempos Deus vai levantar muitas mulheres, porque as mulheres são sensíveis. Tá? Deus vai levantar muitas mulheres, Deus vai levantar muitas mulheres empoderadas. Você vai ver o que Deus vai fazer. Porque as mulheres, elas são sensíveis ao mundo espiritual, são mulheres que buscam. E nos últimos dias, o que vai vir de mulher pastora, apóstola, profetiza, vão ter que nos engolir e nos aceitar. Amém? E isso está acontecendo porque eu acredito que foi ferido muito a masculinidade do homem, né? O homem se tornou muito omisso, né? E a mulher acabou rindo para esse, né? Eu acredito que não precisava ser assim, mas vai começando, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Ah, a pastora não existe. Então, Débora não é, Raquel não é. Gente, existe porque... O que não existe? Não existe na cabeça da pessoa. A partir do momento que uma pessoa discipula outra, que cuida de outra, já é pastor, sem título, com teologia, sem teologia. Acabou. Se alguém te considera pastora, você é pastora, ainda que você não tenha sido ungido, certo? E ponto, acabou, certo? A gente precisa entender que se existe na terra, existe. Se Deus está no meio. Só uma coisa, tem uma igreja lá, de uma pastora e um pastor. Tem 500 membros. Esse povo está sendo transformado. Como que eu vou falar que essa mulher não é pastora? Isso é ignorância, isso é burrice. Não tem como você... Gente, vou só resumir isso aqui. Contra fruto não tem argumento. Não tem argumento, não tem argumento. Se tem fruto, querido, você não tem argumento. Amém? Meu Deus. Gente, se tem fruto, acabou. É um tapa na cara de Satanás. Então tem muito hominho aí que tá tentando fazer. Eu falo assim, hominho que tá tentando, né? E aí tem uma mulher lá que vem e faz o trem acontecer e prega e Deus batiza. E aí, você vai falar que a pessoa não é? Então é o diabo que tá usando a pessoa pra pessoa parar de fumar, pra pessoa parar de beber, pra pessoa voltar? Entendeu? É isso. Se não é Deus que faz uma pessoa ser transformada, o diabo que não vai ser. Amém? Então é isso. Glória a Jesus. Gente, nós temos que encerrar, tá bom? Beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amo vocês. E amanhã tem live, mas na parte da tarde, tá bom? Orem pela nossa viagem. Estamos voltando pro Brasil. Vai ser um tempo maravilhoso. Amo vocês.